Às vezes o que mata a nossa fé não é o grande pecado, mas o pequeno descuido. Aquele pensamento que a gente deixa passar, aquela atitude que parece inofensiva, como uma rachadura pequena em um muro, que no início é quase invisível, mas com o tempo faz tudo desabar. Talvez você olhe para a sua vida espiritual e sinta algo que se perdeu. Você ora, mas não sente. Canta, mas não se conecta. E aí vem a dúvida: será que Deus se afastou de mim? Ou fui eu que deixei escapar aos poucos? Hoje eu quero te mostrar o perigo dos pecados invisíveis, aqueles que parecem pequenos, mas que silenciosamente estão matando a sua fé. Vivemos num tempo em que o erro virou costume, onde o todo mundo faz virou desculpa para tudo. Antigamente o pecado doía, mas hoje ele distrai. E quando o coração acostuma com o erro, a consciência adormece. O mais perigoso não é cair, é se acostumar com a queda. Existem pecados que a gente não percebe, são sutilmente disfarçados de sentimentos comuns: orgulho, inveja, falta de perdão e frieza espiritual. E quando eles entram, enfraquecem a fé. Porque o diabo não destrói de uma vez, mas ele seca a alma aos poucos. É por isso que hoje vamos falar sobre esses pecados invisíveis e principalmente como vencê-los. O orgulho disfarçado. O orgulho é o pecado mais silencioso e o mais mortal. Ele se disfarça de autoconfiança, mas no fundo é a independência de Deus. Quantas vezes você pensou: eu consigo resolver sozinho? E nesse pensamento afastou Deus das decisões do dia a dia. Lúcifer caiu por orgulho, e o orgulho continua derrubando muitos até hoje. Nos animes vemos personagens assim. Vegeta, por exemplo, orgulhoso, poderoso, mas sempre lutando contra si mesmo. Ele queria ser o mais forte, mas o maior inimigo era o seu próprio ego. O orgulho te impede de aprender, de pedir perdão e de recomeçar. Hoje ele aparece nas redes sociais, na comparação, na vaidade, nas curtidas que viram combustível de ego. O orgulho espiritual é o pior de todos, quando você começa a achar que está mais certo do que todo mundo, até mais do que Deus. O orgulho te fecha para o arrependimento, e o arrependimento é a porta da graça. É por isso que a Bíblia diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A inveja que cega. A inveja é o pecado que nasce no coração quieto. Ela surge quando você olha para o outro e sente que falta algo em você. Hoje ela mora nos stories, nos likes, nos sorrisos de 15 segundos. Você rola o feed e acha que todo mundo é mais feliz, mais bonito e mais abençoado. Mas o que você não vê é o preço que cada um paga por trás das câmeras. Nos animes, Sasuke é o retrato da inveja, sempre se comparando com Naruto, sempre comparando sua trajetória com ele. Ele queria o mesmo brilho, mas esqueceu o valor do caminho. E é isso que a inveja faz, te faz esquecer a tua missão. Na Bíblia, Caim também olhou para o sacrifício do irmão e se sentiu menor. Mas Deus não rejeitou Caim, ele rejeitou a intenção errada. A inveja distorce o olhar, faz você ver inimigos onde há irmãos. E o pior, faz você parar de agradecer pelo que tem. A cura para a inveja é a gratidão. Quando você agradece, você muda o foco do que te falta para o que te fortalece. A falta de perdão. A falta de perdão é uma prisão invisível. Você acha que está punindo o outro, mas é a sua alma que está presa. O perdão não é dizer que o que aconteceu foi certo, é dizer: eu não vou mais carregar isso. Tem pessoas que oram, jejuam, vão à igreja, mas continuam amargas. E não percebem que o rancor é como uma ferrugem espiritual que vai corroendo por dentro. Na Bíblia, José foi traído pelos próprios irmãos, mas quando os reencontrou, ele chorou e os perdoou, porque entendeu que Deus usa até o mal para cumprir propósitos bons. Nos animes, pense em personagens que decidem quebrar o ciclo da vingança, como Tanjiro em Demon Slayer. Mesmo diante da dor, ele escolhe compaixão. O perdão é o maior ato de força que existe. Se você quiser se libertar, comece orando por quem te feriu. O céu responde corações que perdoam. A frieza espiritual. A frieza espiritual não chega de repente. Ela vem devagar. Primeiro você ora menos, depois você começa a faltar os cultos, até que um dia percebe, o coração esfriou e a voz de Deus parece distante.
A frieza é o resultado do excesso de distração. A cada mais 5 minutinhos no celular, menos 5 minutos com Deus. O inimigo não precisa destruir sua fé, basta te ocupar o suficiente para você esquecê-la. Em Attack on Titan, há um momento em que Eren começa a perder o propósito inicial. Ele se confunde, esfria e muda. Isso também acontece espiritualmente quando a dor, a rotina ou as distrações te fazem perder o foco no Criador. Mas o fogo pode ser reacendido. Às vezes basta um louvor, uma palavra, um momento sincero de oração. Deus não se afastou, Ele só espera o teu retorno. O jeito certo de vencer esses pecados. Sabe qual é o maior erro que muitos cometem quando tentam vencer um pecado pequeno? Eles acham que basta força de vontade. Mas a verdade é que o pecado não se vence com vontade, se vence com rendição. Jesus nunca disse, tente ser melhor. Ele disse, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E é aí que muita gente tropeça, porque quer mudar sem se entregar. Quer vencer sem morrer pro velho eu. Então, para vencer esses pecados invisíveis, o orgulho, a inveja, a falta de perdão, você precisa começar de dentro para fora. Vamos dividir isso em 5 passos, com exemplos reais e espirituais. Reconheça que existe um inimigo dentro de você. O primeiro passo é admitir: o maior inimigo da sua fé não é o diabo, é o seu próprio coração. A Bíblia diz em Jeremias: enganoso é o coração mais do que todas as coisas. É como tentar curar uma ferida sem admitir que está machucado. Enquanto você negar o problema, ele cresce escondido. O orgulho, por exemplo, é um veneno disfarçado de virtude. Ele faz você achar que está certo até quando está longe de Deus. Confesse, mas não só com a boca, confesse com atitude. Muita gente fala, eu pequei, mas continua alimentando o mesmo erro. Confessar não é apenas admitir o erro, é mudar de direção. Se você mente, confesse e comece a praticar de verdade, mesmo quando isso te custa algo. Se você mente, confesse e comece a praticar a verdade, mesmo quando isso te custar algo. Se sente inveja, confesse e comece a honrar quem você inveja. Isso quebra o ciclo do pecado. É igual em um jogo, você só passa de fase quando encara o inimigo, mas não quando foge dele. A confissão é o conforto espiritual que destrava a sua caminhada. Alimente o espírito, não a carne. Em Romanos diz, se pelo espírito fizerdes morrer as obras do corpo, vivereis. Isso significa, se você não alimentar a carne, ela morre. Mas se você continuar assistindo, ouvindo e falando tudo que te puxa para baixo, então ela vive forte dentro de você. Se você quer vencer a inveja, pare de comparar sua vida com a dos outros. Se quer vencer o orgulho, sirva alguém em segredo, faça o bem sem postar. Se quer vencer a falta de perdão, ore pelo seu inimigo, mesmo que doa. Essas atitudes parecem simples, mas têm poder espiritual real. É como afiar uma espada. Cada vez que você escolhe o bem em silêncio, o Espírito Santo te torna mais forte. Reforce sua mente com a palavra. Você não vence o pecado apenas com emoção, e sim com renovação da mente. Em Efésios fala sobre a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Sem Bíblia, o cristão é um soldado desarmado. Quando a tentação vier, a palavra precisa estar na ponta da língua. Jesus foi tentado no deserto, mas venceu dizendo, está escrito. E é isso que te mantém de pé quando ninguém está olhando. Se a inveja vier, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Se o orgulho te tentar, sem mim nada podereis fazer. Se o rancor bater, perdoai e sereis perdoados. Persevere mesmo quando parecer que nada muda. O pecado invisível não desaparece da noite para o dia. Ele é como uma raiz, e raízes se arrancam com paciência. Muita gente desiste porque quer resultados rápidos, mas o reino de Deus é sobre constância. Ore todos os dias, mesmo quando não sentir nada. Leia mesmo sem entender tudo. Perdoe mesmo quando não for reconhecido. Sirva mesmo sem aplausos, porque é nessa fidelidade diária que Deus constrói caráter espiritual. O diabo teme um cristão constante mais do que um cristão empolgado. Talvez você tenha percebido que caiu em algum desses pecados invisíveis. E tudo bem, o primeiro passo da restauração é reconhecer. Deus não quer te envergonhar, Ele quer te curar. O pecado parece pequeno, mas a graça de Deus é sempre maior. Reacenda sua fé hoje. Ore, perdoe
Agradeça e recomece, porque enquanto houver fôlego, ainda há tempo para reerguer a alma. Se essa mensagem falou contigo, curte o vídeo, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. Se quiser continuar aprendendo, assista agora o vídeo Você está orando errado e nem percebe. Vai te fazer enxergar sua fé de uma forma completamente nova. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.